A paz do Senhor Jesus. Estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. E nesta live de hoje, no nosso devocional, iremos meditar sobre a fé. Quando temos fé, nós não olhamos para as barreiras. A fé, ela não enxerga barreiras. Quando confiamos, nós não olhamos para os obstáculos. Para falar acerca da fé que vence barreiras, vamos meditar na palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Você que está aí com a sua Bíblia, você que pode abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 12, Marcos 12. Marcos, melhor dizendo, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Você que está aí no seu lar, pegue a sua Bíblia para juntos meditarmos na palavra de Deus nesse devocional. O devocional, para aqueles que não sabem, é um tempo que nós reservamos para termos um particular com Deus, meditarmos na sua palavra, orarmos. Convido vocês para juntos, nesta noite, meditarmos na palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos meditar do versículo 1 ao 12, que diz assim: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais difícil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos.
esse texto bíblico fala acerca da fé. Para falarmos acerca da fé, estamos meditando nesses versículos da palavra de Deus. No Evangelho de Lucas também, capítulo 18, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor, versículo da palavra de Deus, versículos 7 e 8 de Lucas, capítulo 18. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E em Marcos nós meditamos acerca de um paralítico. E quando lemos em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, que acabamos de meditar, lemos sobre um paralítico e podemos entender que ele tinha fé. Ele ouviu falar acerca de Jesus. Ele ouviu falar acerca das maravilhas realizadas pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava ensinando em uma casa, ele se encontrava em uma casa da cidade onde morava aquele paralítico. E a palavra de Deus relata que ele foi levado até Jesus por 4 homens. 4 pessoas o levaram até Jesus. Aqueles homens também que o levaram até Jesus, logicamente eles tinham fé. Porque não foi fácil também transportar, levar, carregar aquele paralítico, a maca na qual estava aquele paralítico. Para levá-lo até Jesus, eles tinham fé. Eles não olharam para as barreiras. A fé fez com que eles não olhassem para os obstáculos, dificuldades que encontrariam. A dificuldade, o primeiro obstáculo, dificuldade que encontraram era transportar, carregar aquela maca onde estava aquele homem que era paralítico. Mas eles tinham fé. A fé não nos deixa olharmos para as barreiras. A fé não nos deixa enxergarmos barreiras, obstáculos, porque para aquele que tem fé não há barreiras, não há obstáculos. E eles tinham muita fé, também como paralítico ele tinha fé, para decidir ir até Jesus. Mas ele não podia, não conseguia chegar até Jesus se não tivesse quem o ajudasse. E aqueles homens o ajudaram. Podemos entender que aqueles homens possivelmente eram seus amigos que o ajudaram, que o carregaram aquela maca, levando aquele paralítico até Jesus. E quando eles chegaram naquela casa onde Jesus estava ensinando, onde ele estava ali anunciando a palavra de Deus para os que lá estavam. E onde Jesus estava, uma grande multidão se ajuntava. E ali aconteceu, como acontecia em outros lugares, por onde Jesus passava. Uma multidão estava naquele lugar. Ali havia uma grande multidão e não cabia mais ninguém lá dentro.
Tinha até pessoas do lado de fora daquela casa. Havia se ajuntado uma grande multidão. E eles que estavam levando, transportando naquela maca aquele paralítico, quando chegaram àquele lugar, na casa onde estava Jesus, eles não puderam entrar. Mas ao invés daqueles homens desistir, sabendo que não podiam entrar na casa, eles não desistiram. Eles não desanimaram diante daquela situação, diante daquele obstáculo que estava à frente deles. Eles talvez pensaram, já tinham vencido o obstáculo de ter transportado aquele homem até aquele lugar. Eles não olharam para as barreiras que foi levá-lo até Jesus, carregar aquela maca, levando aquele homem até Jesus. E eles não deixaram ser vencidos por aquele outro obstáculo. O que iriam fazer? Não tinham como entrar, mas eles não desistiram, eles não foram embora, mas, ao invés disso, aqueles homens, eles decidiram, encontraram uma forma para que aquele paralítico pudesse receber a cura, receber o milagre. Eles encontraram uma forma, eles subiram no telhado e abriram, fizeram uma abertura no telhado e por ali, através daquela abertura, eles conseguiram descer aquele paralítico que estava sobre aquela maca. Eles baixaram a maca, desceram a maca por aquela abertura que fizeram no telhado. Eles não deixaram se vencer pelos obstáculos. Removeram, tiraram parte da cobertura daquele lugar onde estava Jesus e através da abertura no teto eles baixaram aquela maca. E Jesus olhou e admirou-se com o que estava acontecendo. O Senhor Jesus se admirou devido à fé daqueles homens. A fé daqueles homens que não desistiram, mesmo sabendo que não tinham como entrar naquele lugar pela porta, eles não poderiam entrar, mas eles não desistiram. E o Senhor Jesus, vendo a fé daqueles homens, vendo a fé também daquele paralítico, aqueles homens que não deixaram se vencer pelas barreiras. Eles não estavam olhando para as barreiras, mas eles tinham a fé. Podemos entender que tinham a certeza que Jesus poderia curar aquele homem. E quando o Senhor Jesus olhando, vendo a fé deles, o Senhor Jesus, vendo a fé daqueles homens, ele disse para aquele homem que estava sobre aquele leito, sobre aquela maca, ele disse para o paralítico, para que ele, perdoado estão os seus pecados. E ele ficou curado daquela enfermidade, daquela doença que o impossibilitava de se levantar daquele leito. E muitos começaram a criticar, porque o Senhor Jesus havia dito, perdoado estão os seus pecados. E começaram em seus pensamentos a pensar como ele pode dizer essa blasfêmia, dizer ao paralítico, perdoado estão os seus pecados. O único que tem poder para perdoar é Deus. E como ele pode estar
ele pode ter dito ao paralítico: perdoado estão os seus pecados. E o Senhor Jesus, que conhece o pensamento, ele sabia o que eles estavam pensando. E ele disse para eles: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? E ele ainda disse: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando, aquele homem se levantou logo e tomou o seu leito e saiu da presença de todos. E eles se espantaram diante do que aconteceu naquele lugar. Mas o Senhor, por meio desses versículos, ele quer falar conosco sobre a fé que vence barreiras, a fé que não nos deixa enxergarmos barreira, olharmos para as barreiras. Diante desses versículos, dessa história de fé, a fé daqueles homens, a fé do paralítico, isso é para nós refletirmos que para alcançarmos vitória temos que ter fé. Mas todos que estão em busca de uma vitória, em busca de uma bênção, também enfrentam barreiras. Temos que ter fé, porque quando estamos buscando uma bênção, quando almejamos alcançar uma vitória, iremos encontrar barreiras. Iremos enfrentar grandes barreiras. Porque naquele dia, muitas pessoas devem ter visto a multidão. Talvez chegaram ali, viram aquela grande multidão, muitos talvez até mesmo desistiram indo embora. Mas aqueles homens não, eles não olharam para as barreiras, não olharam para o obstáculo. Aquela multidão que estava ali não foi obstáculo para eles, porque eles tiveram fé. Talvez muitos, quando estão buscando, pedindo uma bênção, quantos que já desistiram, porque vieram os obstáculos, as barreiras, e desistiram por causa das barreiras, das dificuldades que enfrentaram. Quantos também que agora estão pensando, desejam receber uma vitória, querem receber uma bênção, almejam alcançar alguma coisa, mas estão olhando para os obstáculos, olhando para as barreiras. Isso significa que está faltando fé, porque quando temos fé, nós não enxergamos barreiras, nós não ficamos olhando para as barreiras, para os obstáculos, porque para aquele que tem fé, não existe barreiras. Aqueles homens tinham fé, para eles não olharam para a multidão que estava ali, que impedia, impossibilitava que eles entrassem pela porta, entrassem dentro daquela casa, levando aquele paralítico até Jesus. Eles não desistiram, eles poderiam ter desistido. Eles já haviam enfrentado o obstáculo de levar, carregar aquela maca com aquele homem. E quando chegaram ali, podemos imaginar cansados de ter que transportá-lo, carregá-lo, mas mesmo diante do outro obstáculo, que era a multidão que ali estava,
Havia muita gente dentro da casa e também do lado de fora uma grande multidão. Eles olhando para a multidão, eles poderiam ter desistido, ter ido embora, mas eles não desistiram porque tiveram fé. Eles não desistiram porque eles tinham a certeza que aquele homem, ele poderia receber o milagre. O Senhor Jesus podia curá-lo. Eles não desistiram, eles não foram embora, não olharam para os obstáculos. E hoje o Senhor está falando conosco que quando almejamos, desejamos alcançar vitórias, desejamos alcançar alguma coisa, há barreiras, temos que enfrentar grandes barreiras, obstáculos. Enfrentamos obstáculos para que possamos vencer, alcançar o que o nosso coração almeja. Aqueles homens venceram aquela barreira, subindo, imagine a dificuldade, subiram no telhado, tiraram ali algumas telhas, removeram algumas telhas e pela abertura desceram, tiveram que subir com aquela maca onde estava aquele homem e descer aquele homem onde estava Jesus ali dentro daquela casa. Outra pessoa teria desistido, nem o teria carregado, levado até Jesus. Mas eles tinham muita fé. A fé fez com que eles o carregassem, levasse até Jesus e depois também não olhasse para a dificuldade de ter que subir no telhado e também levar através do telhado, subir com aquele homem que estava sobre aquela maca. Imagine a dificuldade ter que levá-lo até lá, subir com ele até aquele lugar e fazer com que ele descesse diante de Jesus. Se eles olhassem para as dificuldades, eles teriam desistido só vendo a multidão que estava naquele lugar. Mas eles tiveram fé e devido à fé que eles tiveram, eles venceram as barreiras, venceram todas as dificuldades. E aquele homem pôde receber a cura, um milagre naquele dia. Ele pôde receber o milagre porque aqueles que o levaram até lá tiveram fé. O milagre muitas vezes está próximo de nós, próximo de chegar até nós. Nós estamos próximos de alcançar o milagre, mas se olharmos para as barreiras, iremos desistir. Talvez está bem perto a sua vitória, mas você já está aí desanimado, desanimada, olhando para as barreiras, olhando para as dificuldades, e isso irá impedir você de receber essa vitória. Mas não deixe o inimigo te enganar, de fazer você ficar olhando para as barreiras e você desistir da sua bênção. Satanás, ele tenta de todas as formas te fazer desistir. Ele tenta de todas as formas fazer você parar, fazer você desanimar, fazer você olhar para as dificuldades. Ainda que você tenha muitas limitações, muitos motivos para desanimar diante da situação que você está enfrentando, aqueles homens também, eles tinham motivos para desanimar diante das limitações que eles enfrentaram.
ter que carregar aquele homem que estava sobre um leito, sobre uma maca, ter que levá-lo, carregá-lo até o lugar onde estava Jesus. Venceram essa barreira porque tiveram fé. E quando chegaram, encontraram uma grande multidão e eles não seria possível chegar até Jesus. Ali, no meio daquela multidão, Jesus estava em uma casa, a casa estava cheia, do lado de fora estava cheio, era grande a multidão que lá estava. E eles então ainda tiveram fé, subiram no telhado, removeram as telhas e pela abertura eles desceram ali aquele leito, aquela maca onde estava o paralítico. Mas eles tiveram também que subir com ele, carregando aquela maca que estava o paralítico para fazê-lo descer por aquela abertura. Eles não deixaram que isso o desanimassem. Ainda que eles tiveram muitas limitações, motivos para desanimar, motivos para ir embora, desistir, eles não desistiram. E creia que a perseverança faz toda a diferença para recebermos o milagre. Você tem buscado a Deus por uma vitória, por um milagre, por uma bênção. E talvez agora você esteja desanimado, pensando em desistir, olhando para as barreiras, obstáculos que você está enfrentando. Mas por meio dessa palavra, essa palavra veio para aumentar a sua fé, para fazer você crer e não desistir da sua vitória, não desistir da sua bênção, para fazer você ter fé, uma fé que faça você vencer os obstáculos, barreiras, as limitações, uma fé que faça você perseverar e alcançar a sua bênção. Porque enquanto você está buscando a vitória, buscando o milagre, saiba que o inimigo, que é Satanás, ele está lutando de todas as formas para fazer você desistir. Ele vai usar pessoas para dizer para você que não adianta você buscar, que não adianta você ficar esperando por essa vitória que você almeja. Ele vai usar ou já usou pessoas para te dizer que não adianta perseverar, que não adianta almejar essa vitória. Satanás vai lutar de todas as formas. Ele tem lutado de todas as formas, usando pessoas, situações, para que você desista e não receba a sua bênção, o seu milagre. Porque se você desistir, você não irá obter o milagre. Mas se você persistir em oração, se você tiver fé, não ficar olhando para os obstáculos e barreiras, se você confiar e não duvidar, nada poderá impedir que você seja abençoado, abençoada por Deus. Continue crendo, continue perseverando. Creia que Deus, aquilo que você tem pedido, tem buscado, Ele vai entregar nas suas mãos. Aqueles homens que levaram o paralítico, eles tinham muita fé. Eles tiveram muita fé. A fé que não os deixou olhar para os obstáculos que eles já estavam enfrentando, obstáculos que iriam enfrentar, porque quando chegaram naquele lugar havia outro obstáculo, além do obstáculo, além da barreira que enfrentaram para conduzir, levar, carregar aquele paralítico, a maca que estava o paralítico, até Jesus. A fé
não nos deixa olharmos para as barreiras. A fé não enxerga barreiras. Guarda no seu coração, quando a fé não olhamos para as barreiras, porque a fé nos faz vencer obstáculos. Para aquele que tem fé, não existe barreira, porque ele transpõe todas as barreiras por meio da fé. Vamos agora clamar a Deus, buscarmos a face do Senhor através da oração. Vamos pedir a Deus a proteção, o grande livramento pelo sangue de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, pelo sangue de Jesus, ó Deus, clamamos nesta hora de oração. Clamo, Deus, pelo sangue do Cordeiro, peço a proteção, o grande livramento, ó Deus, que o Senhor venha agir com grande poder. Pelo sangue poderoso de Cristo, age em nosso favor, meu Deus, em favor da nossa família. Repreenda, Deus, as contendas, as discórdias, desavenças, toda a atuação do diabo nos lares, no meio das famílias, semeando discórdia, confusões. Senhor, o teu sangue tem poder para repreender todo o mal. Entra com a paz em cada lar, no meio de cada família. Meu Deus, repreenda essas brigas, tudo que tem causado brigas, desavenças, seja repreendido pelo sangue de Jesus. Entra nessa casa, Senhor, confirma a proteção, a bênção, o livramento em favor dessa família e repreenda pelo sangue de Cristo todo o mal que está aí nessa casa, que seja banido no nome de Jesus. Desfaça, ó Deus, com as bruxarias, feitiço, magia negra, trabalhos malignos, obras das trevas, ó Deus, que fizeram para acabar com essa vida, para destruir a vida desse homem. Ó Deus, repreenda esses espíritos malignos que foram invocados contra essa vida, para levar essa vida à morte, à destruição. Senhor, repreenda os vícios pelo poder que há no teu sangue, vai libertando as vidas pelo teu poder, libertando de possessões malignas, libertando, meu Deus, de opressões malignas, no nome do Senhor Jesus. Conceda também, ó Deus, a cura divina, o milagre, toca nessa pessoa que está doente, que está enferma. No teu nome, Senhor Jesus, repreendo toda doença, toda enfermidade, todo mal que está nesse corpo, nesse organismo. Senhor, oro também pelas crianças, quantos que têm pedido oração, enviado, Senhor, pedidos de oração pelas crianças, quantos, ó Deus, têm deixado aí nos comentários o nome das crianças, têm enviado fotos também. Cobre com o sangue de Jesus essas crianças, dando a proteção, o grande livramento do Senhor. Oro também pelas crianças da minha família, pedindo que o Senhor venha cobrir com o teu sangue, livrá-los, protegê-los de todo mal, de todo perigo. Meu Deus, oro nesta hora de oração por essa pessoa que está clamando. Apresento a família dessa pessoa para o Senhor livrar, proteger. Apresento ao Senhor a minha vida e a minha família também. Peço ao Senhor a proteção divina em favor de cada um. Cobre, Senhor, com o teu sangue. Repreenda, Senhor, tudo que não provém de ti, que tem assolado. Repreenda espíritos de morte, de destruição. Pelo sangue do Cordeiro que tem poder, ó Deus, paralise e repreenda esses demônios que têm planejado causar morte por meio de violências, ó Deus, assassinatos, mortes por meio também de acidentes, por meio de suicídios, por meio, ó Deus poderoso, de pestes, pragas, doenças, enfermidades, mal súbito. Também, Senhor meu Deus e meu Pai, vai cortando outros laços de morte, porque são muitos os planos
que Satanás tem arquitetado para causar morte e destruição, mas clamando pelo sangue de Jesus, peço ao Senhor o grande livramento por nós, ó Pai. Nos livra, Deus, de todo mal, de todo perigo. Nesta hora de oração, suplico também ao Senhor, corta os laços de prisão, essa armadilha que Satanás preparou para jogar essa pessoa, Deus, atrás das grades. Ele está enganando, meu Deus, essa vida, para essa vida cair, meu Deus, em uma cilada, em um laço, e ir parar atrás das grades. Dá o livramento, Deus, pelo sangue de Cristo. Também oro por vidas que estão, Senhor, nos manicômios, venha libertar. Vidas que estão nos hospitais, visita nesta hora de oração, curando, realizando um grande milagre. Também, Senhor, abençoa os profissionais da área da saúde, que estão trabalhando agora nos hospitais, que estão, Senhor, meu Deus, enfrentando perigos para salvar vidas. Ó Deus Santo, alcança cada um, os protegendo também. Meu Deus, oro também por vidas que estão em viagens, enfrentando perigos, para que o Senhor venha livrar, proteger. Visita também os que se encontram nos presídios. Senhor, alcança aquelas vidas. Meu Deus, realiza uma grande obra no nome de Jesus, pelo sangue de Cristo nas vidas que estão nos presídios. Oro também, ó Deus, pela nossa nação brasileira, para que o Senhor abençoe e dê sabedoria aos governantes. Meu Deus, no nome de Cristo, apresento a Ti, coloco nas Tuas mãos, Senhor, a nossa nação brasileira. Abençoa, Deus, faça com que haja paz, que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre a nossa nação. Estou apresentando a Ti, meu Deus, porque o Senhor diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu creio. Meu Deus, esteja à frente, esteja com as mãos estendidas. Venha dar o grande livramento, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro. Confirma a bênção, milagre, a vitória, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live. No nome do Senhor Jesus, a partir das 3 da madrugada, estarei na live, a live da campanha. A campanha Eu Coloco a Minha Família no Altar de Deus. Serão 21 madrugadas orando, buscando a Deus pela família. É durante o dia e também pela madrugada, a oração, o clamor pela família, no nome de Jesus. E que Deus abençoe você que se inscreveu aí no canal do YouTube, você também que está agora seguindo essa página do Facebook, e você que está compartilhando. Que Deus abençoe a todos vocês e a sua família, no nome de Jesus. Eu me despeço de todos vocês, lembrando vocês acerca do clamor da madrugada. No nome de Jesus, convido vocês para juntos buscarmos a Deus na madrugada. O Senhor, Ele fala na sua palavra: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.